Dando continuidade à nossa série sobre as novas perspectivas sobre Paulo, no vídeo de hoje nós falaremos das chamadas pós-novas perspectivas sobre Paulo. Se você ainda não assistiu aos demais episódios dessa série, eu recomendo fortemente que você assista. Até agora foram 3 episódios ao todo, esse é o 4º. Eu vou deixar os links dos vídeos desses primeiros episódios aqui na descrição. E deixa eu explicar rapidamente como será a dinâmica desse vídeo. Como eu falei anteriormente, hoje nós falaremos sobre as pós-novas perspectivas sobre Paulo. Acontece que existem várias perspectivas dentro dessas pós-novas perspectivas. Então, o que eu vou fazer hoje é um overview, um panorama geral dessas perspectivas. E aí, a partir da apresentação mais geral dessas perspectivas que eu vou apresentar hoje para vocês, eu gostaria que vocês comentassem quais dessas perspectivas vocês gostariam de ouvir mais a respeito delas. As perspectivas que forem mais pedidas serão aquelas que ocuparão os próximos episódios dessa série. Ou seja, os próximos episódios dessa série serão definidos por vocês. Então, dito isso, bora pro vídeo. Como nós vimos nos 3 episódios dessa série, existem os defensores da chamada nova perspectiva sobre Paulo e também existem os críticos da NPP. No último vídeo, nós focamos especificamente nas críticas da teologia reformada da NPP. Só que apesar de existirem defensores e críticos da NPP, a influência desse debate induziu outros especialistas do Novo Testamento a buscarem uma reconceitualização da teologia paulina, ou seja, existe vida nos estudos da teologia paulina, além do debate entre a chamada antiga perspectiva sobre Paulo e a chamada nova perspectiva sobre Paulo. E uma primeira perspectiva dentro dessas pós-novas perspectivas é conhecida como a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo. Essa perspectiva é defendida por nomes como Marquinanus, Paula Fredriksen e Magnus Zetterholm, e em linhas gerais essa teoria afirma que Paulo sempre se considerou como um judeu e ele nunca abandonou o judaísmo e as práticas judaicas, mesmo depois dele encontrar com Jesus. Na verdade, segundo esses estudiosos, o que de fato aconteceu foi que Paulo, ao encontrar com Jesus, o Messias de Israel, ele iniciou um movimento reformista dentro do judaísmo. Então, o desdobramento dessa perspectiva é mais ou menos o seguinte: Paulo era um judeu e observador da Torá, e no seu ministério reformista, ele buscou aproximar as comunidades gentílicas das comunidades judaicas, protegendo as comunidades gentílicas do proselitismo judaico. Em outras palavras, Paulo estava tentando integrar os gentios nas assembleias judaicas que acreditavam em Jesus como sendo o Messias de Israel, sem a necessidade da conversão desses gentios ao judaísmo. No entanto, segundo essa perspectiva, apesar de Paulo acreditar que Jesus salva os gentios, sem levar em consideração as práticas judaicas, os judeus étnicos são salvos sob os termos da aliança mosaica, e os principais textos bíblicos que esses estudiosos utilizam para sustentar essa perspectiva são os textos autobiográficos de Paulo, onde ele afirma a sua identidade judaica. Eles também usam os textos de Atos, onde Lucas também atesta a identidade judaica de Paulo. Essa noção da autoafirmação do próprio Paulo da sua identidade judaica é muito importante para essa perspectiva. Segundo Marquinanus, que é um dos principais defensores dessa perspectiva, Paulo é tratado por muitos estudiosos como um judeu que não se comportava mais dessa maneira. No entanto, segundo ele, o fato de Paulo ser um judeu significa, obviamente, que ele também praticava o judaísmo. Uma outra perspectiva dentro dessas pós-novas perspectivas são as chamadas perspectivas da via média entre a antiga e a nova perspectiva. Ou seja, os estudiosos dessa via média argumentam que o debate entre a antiga e a nova perspectiva criou uma falsa dicotomia entre o individual e o comunitário, entre a soteriologia e a eclesiologia, entre a justificação forense e a justificação participativa. Por exemplo, Michael Bird, que é um nome que se encaixa nessa via média, argumenta que as leituras reformadas oferecem um quadro complementar mais completo da soteriologia do apóstolo Paulo quando comparado à NPP. Então, Bird reafirma tanto os aspectos forenses como os aspectos pactuais da justificação, que são enfatizados
influenciados principalmente pelas leituras reformadas, mas ao mesmo tempo, Bird também afirma que a NPP oferece uma visão mais completa da eclesiologia do apóstolo Paulo e uma leitura mais assertiva sobre o judaísmo do primeiro século. Um outro nome que poderia ser colocado nessa via média é o Douglas Moo. Segundo o próprio Douglas Moo, a sua posição é o que ele chama de perspectiva reformada modificada. No seu comentário sobre Romanos, ele argumenta que a antiga perspectiva enfatiza muito a justificação num sentido vertical, entre o homem e Deus. Já a NPP enfatiza a justificação num sentido horizontal e comunitário. E o Douglas Moo vai falar, peraí, lendo e estudando as cartas de Paulo, eu percebo que a justificação possui esse duplo aspecto, tanto um aspecto vertical como um aspecto horizontal. Eu não preciso escolher uma leitura em detrimento da outra. Uma terceira perspectiva muito influente dentro das pós-novas perspectivas é a do John Berkeley, que ficou conhecida como a perspectiva do dom. Se você não conhece absolutamente nada do pensamento do Berkeley, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o seu pensamento com base em um livro dele chamado Paulo e o Dom. É muito difícil resumir a visão do Berkeley a respeito da graça, do dom na teologia de Paulo, por isso vale muito a pena dar uma conferida nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, mas em linhas gerais, basicamente o Berkeley estudou as diversas formas como o conceito de graça é apresentado tanto no judaísmo do Segundo Templo, como no contexto mais amplo do mundo greco-romano. E a partir desse estudo, ele constatou que a graça pode ser aperfeiçoada ou definida com mais clareza a partir de 6 formas, que eu explico essas 6 formas lá no vídeo. E a partir desse seu estudo do conceito de graça no mundo antigo, o Berkeley se distancia da NPP, porque ele argumenta que a NPP tratou o conceito de graça muito vagamente. O Sanders afirmou que o judaísmo do Segundo Templo era uma religião de graça, e a pergunta do Berkeley é a seguinte: tá, mas quais as formas de graça que aparecem no judaísmo do Segundo Templo? Em outras palavras, o Berkeley argumenta que a graça não é um conceito simples ou singular, e se o judaísmo é uma religião de graça, como a NPP afirma, isso não diz muita coisa sobre a variedade de formas pelas quais esse tema da graça pode ser interpretado e aplicado. Portanto, brilhantemente, o Berkeley argumenta que, como a maioria dos representantes da NPP assumiram a ideia do Sanders do judaísmo como uma religião de graça, eles construíram toda a sua interpretação de Paulo sobre um alicerce muito instável. Segundo Berkeley, a graça está em toda parte do judaísmo do Segundo Templo, mas não da mesma forma em todos esses documentos. E essa crítica do Berkeley também vale para a chamada antiga perspectiva, porque, afinal de contas, os teólogos da antiga perspectiva afirmam que Paulo é um teólogo da graça. Ele de fato é um teólogo da graça, mas qual é essa graça? Como Paulo aperfeiçoou esse conceito de graça? E a partir desse conceito de graça, de dom, de presente, aí vai depender de cada tradução da palavra grega charis, o Berkeley se propõe a estudar principalmente Romanos e Gálatas para entender como Paulo utiliza e aperfeiçoa a ideia de graça em seus escritos. Embora o Berkeley não esteja necessariamente na via média como Douglas Moo e o Michael Bird, a sua abordagem é respeitadíssima por teólogos bem mais alinhados à antiga perspectiva, como Thomas Schreiner, até teólogos bem mais alinhados à NPP, como James Dunn. Então, em termos conceituais, metodológicos e exegéticos, a perspectiva do Berkeley é respeitadíssima dentro da academia teológica na atualidade. Uma quarta perspectiva muito influente dentro das pós-novas perspectivas é a chamada leitura apocalíptica de Paulo. Alguns proponentes dessa perspectiva são o Douglas Campbell, a Beverly Roberts Gaventa, o Louis Martin e muitos outros nomes. Mas Daniel, o que significa ler Paulo como um teólogo apocalíptico? De forma geral, pessoal, significa contextualizar Paulo o colocando em conversa, em diálogo com os muitos textos apocalípticos produzidos durante o período do judaísmo do Segundo Templo e olhando para ver o que esses escritos, em termos teológicos, possuem de similaridades e familiaridades com o pensamento paulino. Ou seja, ler Paulo com lentes apocalípticas tem a ver com destacar ênfases teológicas que são típicas da literatura apocalíptica. E Daniel, quais são as ênfases teológicas da literatura apocalíptica? De acordo com a teóloga Beverly Roberts Gaventa, as ênfases teológicas da literatura apocalíptica é tudo aquilo que tem a ver com a ação invasiva de Deus nesse mundo para libertar os seres humanos dessa presente era maligna. O nome mais técnico disso é o que ela chama de teologia dos dois aions, das duas eras, que é uma característica bem marcante da literatura apocalíptica. E nós sabemos bem que em suas cartas, Paulo enfatiza muito a ideia de que Cristo é o evento apocalíptico
apocalíptico de Deus na história humana para resgatar as pessoas e o mundo dos poderes cósmicos, do pecado e da morte. Paulo trabalha muito com essas categorias em Romanos, por exemplo. Ou seja, dentro da perspectiva apocalíptica, o evangelho de Paulo é fundamentalmente sobre uma incursão de Deus na história para derrotar os poderes cósmicos e escravizadores da humanidade e do mundo. E essa invasão de Deus na presente era, por meio do evento Cristo, lançou uma batalha entre as forças da antiga criação e as forças da nova criação. Por isso, segundo essa perspectiva, existe um dualismo bem claro no pensamento de Paulo, quando ele contrapõe a vida na carne e a vida no espírito, a vida em Adão e a vida em Cristo, o domínio das trevas e o reinado do Filho de Deus. Enfim, são vários dualismos no pensamento de Paulo que, segundo essa perspectiva, evidenciam esse caráter apocalíptico no pensamento paulino. Uma quinta perspectiva dentro das pós-novas perspectivas é a chamada perspectiva anti-imperialista, que foi muito popularizada pelo Richard Horsley e pelo N.T. Wright. Basicamente, essa perspectiva afirma que o evangelho de Paulo era uma crítica e uma alternativa às boas novas do Império Romano. Enquanto o Império Romano divulgava as boas novas de que César era aquele a qual todos deveriam se sujeitar porque ele era o verdadeiro senhor, o verdadeiro Quírios, Paulo viajava por todo o Império Romano afirmando uma mensagem bem diferente. Paulo apresentava Jesus em vez de César como o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Quírios. E a sexta e última perspectiva é a perspectiva da narrativa intertextual, encabeçada principalmente pelo Richard Hayes, e um outro autor que na minha concepção também está dentro dessa perspectiva é o Greg Beale. Se você já leu a sua teologia bíblica do Novo Testamento, você vai entender claramente o que eu estou falando. De forma bem resumida, pessoal, essa perspectiva enfatiza Paulo como um teólogo narrativo. Dentro da estrutura do pensamento de Paulo, existe o que os teólogos dessa perspectiva costumam chamar de subestrutura narrativa, que são ecos, citações, alusões a histórias e textos do Antigo Testamento que modelam o pensamento paulino. Em outras palavras, esses estudiosos entendem que em várias partes dos seus escritos, o apóstolo Paulo está recontando vários momentos da história de Deus, de Israel e da humanidade. Nessa perspectiva, Paulo é essencialmente um teólogo bíblico, ou seja, Paulo é o intérprete formidável das escrituras de Israel. Bom, existem algumas outras perspectivas, mas com base no que eu li já sobre teologia paulina, eu acredito que eu apresentei as posições mais influentes dentro da academia teológica nesses últimos anos. E assim, pessoal, claramente há sobreposição entre essas várias perspectivas, e alguns estudiosos trabalham dentro de mais de uma perspectiva. Por exemplo, N.T. Wright, embora seja visto como um dos proponentes da NPP, como ele de fato é, ele também se encaixa na perspectiva anti-imperialista, na perspectiva apocalíptica, em algumas partes na perspectiva narrativa intertextual. Inclusive, o Michael Gorman, ao se referir à teologia do N.T. Wright, ele cria uma nova categoria para encaixar o N.T. Wright, o que o Gorman chama de perspectiva wrightiana. Aliás, o próprio pensamento do Gorman sobre Paulo se encontra dentro de várias dessas perspectivas citadas nesse vídeo. O Gorman diz que ele se encaixa bem na perspectiva participacionista, que foi explicada no primeiro vídeo dessa série, mas ele também compartilha vários pontos com a perspectiva narrativa intertextual, a perspectiva apocalíptica, a perspectiva anti-imperial e a perspectiva wrightiana. Então, pessoal, o que a gente percebe é que existe um movimento bem claro nos estudos paulinos recentes, que é mais ou menos o seguinte: os teólogos acabam se encaixando em termos mais gerais, em termos mais genéricos, em alguma dessas perspectivas citadas, só que eles acabam enriquecendo a sua própria perspectiva à medida em que eles vão incorporando insights de outras perspectivas sobre Paulo à sua própria perspectiva. E para quem acompanha o canal, provavelmente deve ter percebido que esse movimento parece estar muito alinhado a uma ideia que eu já comentei aqui com vocês, que é o perspectivismo do John Frame. Se você não sabe o que é esse perspectivismo do Frame, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição para você dar uma conferida lá. Agora eu quero saber, na opinião de vocês, de tudo que vocês viram na série até agora, em qual perspectiva ou em quais perspectivas você acha que sua compreensão da teologia de Paulo mais se encaixa? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!